Bom dia, concurseira Chagas. Bom dia, bom dia. Gente, acordei. Eu entrei um pouco atrasado porque eu tava novamente tentando fazer meu sobrinho parar de chorar. Que os pais dele, que é minha irmã, né, meu cunhado, deixam eles aqui logo cedo, né, para poder irem trabalhar. Só que ele chora demais da conta. Bom dia, Dessa. Bom dia, princesa. E essa prova, hein? Foi cancelada lá no Rio. Ah, não, você tava era em Minas, né? Hoje nós falaremos sobre a lei da atração, né? Muita gente estava me perguntando o que era essa lei da atração. A lei da atração é só um nome bonitinho que deram para nossa fé, né? Que foi um legado que Cristo deixou a nós quando ascendeu aos céus, né? Mas é só um nome bonitinho que deram para a fé. É crer no impossível, crer naquilo que a gente não vê. Ah, foi fazer o psicotécnico da PF. Meu Deus. Sucesso aí pra você, viu? Maravilhosa. Que Deus te ajude em todas essas fases aí. Que você rompa todas elas e saia mais do que vencedora em Cristo Jesus. Hoje eu vou apresentar para vocês, como eu falei, nós iremos falar sobre a lei da atração, né? E com base, utilizarei, como base, né? Utilizarei o livro O Segredo, Pense e Enriqueça, também falaremos um pouco sobre esse livro. E principalmente O Poder do Subconsciente. Então, esses 3 livros aqui nós serviremos como base para a gente falar sobre a lei da atração. E a principal delas, né, que é onde está o manual do ser humano, a nossa Bíblia Sagrada, né? Aqui é o que está tudo. Qualquer dúvida que você tiver, pode vir aqui, porque todas as dúvidas serão retiradas aqui nesse livro, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos a nossa live, a gente vai fazer uma oração, porque como eu sempre digo, aqui quem vai estar conduzindo vai ser o Espírito Santo e que ele possa conduzir do início ao fim, né? Eu sempre peço que eu desapareça, que ele apareça, que eu diminua e que ele cresça e que ele fale ao seu coração nessa manhã de hoje. Aquilo que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa escutar, tá bom? Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais uma semana que se iniciou e eu peço que tu conduza as nossas vidas, conduza essa semana de acordo com a tua vontade. Se faça presente em cada atividade dos nossos dias, que o Senhor possa nos fazer cada dia mais produtivos, que possamos atingir os nossos alvos, os nossos objetivos, cumprir todas as metas que nós nos propomos e que possamos, Jesus querida, a cada dia buscar te conhecer, porque como é bom conhecer o nosso Criador, como é bom saber por quem nós fomos criados e do que nós somos capazes, porque fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança, meu Deus. Que possamos manter essa comunhão contigo, essa intimidade e que a cada vez mais nós possamos ter essa vontade, esse desejo de buscar te conhecer e aprofundar esse conhecimento a respeito da tua sabedoria, a respeito da criação, a respeito de tudo aquilo que tu formou nesse mundo, nesse universo, e que possamos te amar cada vez mais, porque é impossível te conhecer e não te amar, não acrescentar o amor dia após dia quando nós te conhecemos. Senhor amado, se faça presente nessa live e nos corações daqueles que estarão presentes e que assistirão posteriormente a essa live. Que o Senhor possa transformar vidas, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de mim, me usando como um canal de bênçãos para essas vidas. Faça-se presente no decorrer dela, transformando vida, impactando vidas e falando aos corações dessas pessoas o que elas precisam e não o que elas querem ouvir. E desde já eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito e fará ainda mais por nós.
Amém. Hoje a passagem bíblica que eu vou deixar para vocês está em Mateus 21, capítulo 21 e o versículo 22. Mateus 21, 22. Eu vou ler a partir do versículo 21, Mateus 21, 21 e 22. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A base da fé, dessa lei da atração, que como eu falei, é só um nome bonitinho que deram para nossa fé, ela está exatamente aqui, em Mateus 21, 21 e 22. Estou na estrada caminho do Rio de Janeiro e o sinal está ruim, deve cair a qualquer momento. Queria muito continuar ouvindo, que Deus abençoe o dia de vocês. Ai, tá bom, concurseira Chagas. Depois você assiste então, tá bom? Obrigada, bom dia para você e bom retorno aí para Brasília. Gabriel, bom dia. O que é essa lei da atração? Ou, como eu falei, a fé. É você crer naquilo que você ainda não vê. Por mais que aos teus olhos humanos seja algo impossível de acontecer, quando você tem fé, você atrai para si aquilo que você pede a Deus. Às vezes a gente coloca metas humanas para a gente atingir e a gente acredita que não é capaz de atingir, né? Às vezes começa a titubear, começa a duvidar no meio do caminho, e é aí, nesse momento, que quando você começa a duvidar, é que você precisa fortalecer a sua fé, acrescentar a sua fé aos seus sonhos. Por quê? Porque Cristo, ele nos deixou esse legado, que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez nessa terra. E aqui nessa terra ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele deu vista aos cegos, ele devolveu a audição àqueles que não escutavam mais, que eram surdos, e quando ele ascendeu aos céus, ele falou aos discípulos dele e também nos deixou essa mensagem para nós, que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez aqui na terra. Então, quando a gente toma para nós, né, essa palavra, a gente começa a fortalecer a nossa fé e acreditar que nós somos sim capazes de realizar todos os nossos sonhos. Eu até escrevi lá no Stories ontem, né, a respeito da prova que eu faria uma prova para o Rio de Janeiro, delegado do Rio de Janeiro, né? E não pude ir por motivos financeiros, que eu não consegui o dinheiro da passagem a tempo, mas assim, eu queria muito e tinha pedido para Deus, falei: Deus, se for da tua vontade, tu sabes o quanto que eu quero fazer essa prova. A minha vontade é fazer todas as provas para delegado, não só nesse ano, mas no decorrer dos anos, né, daqui para frente. E aquelas que eu tenho conseguido fazer, graças a Deus, né, tenho conseguido fazer. E essa do Rio de Janeiro foi o primeiro empecilho que eu encontrei e que muito provavelmente eu não conseguiria realizar, né, por conta da questão financeira. Aí quando foi ontem, antes de ir para a igreja, para o culto, eu vejo essa notícia, né, de que foi cancelado. Obviamente que por um lado eu fiquei triste por conta das minhas amigas, né? Tinha algumas amigas que estavam já no Rio de Janeiro, já tem um gasto, né? E um gasto grande em relação aos concursos públicos. Então, teve esse gasto para poder comparecer a essa prova, infelizmente descobriram, né, sobre o cancelamento no ato da realização da prova, porque teve essa chuva lá, e com essa chuva eles não puderam aplicar a prova, porque eu soube lá, de acordo com as notícias, que tinha até teto caindo na cabeça das pessoas lá, né, tanto que foi grave, a situação foi muito grave. Então isso poderia prejudicar a lisura do certame. Para não prejudicar, né, quem estava lá fazendo a prova, e depois poderia acontecer algum tipo de fraude, né? Porque tinha gente saindo, inclusive, com um caderno de provas, eles preferiram cancelar, né? O que acaba sendo justo. Só que em contrapartida eu fiquei muito feliz, porque eu vi que Deus, por mais que seja um pedido aleatório, uma coisa simples, mas Deus atende o pedido do nosso coração. Eu não sei como é que eu vou fazer para poder ir na prova daqui para frente, né? Nessa prova do Rio de Janeiro, quando remarcarem. Mas eu creio que se Deus fez isso, permitiu, né, isso acontecer, eu creio que Ele tem um propósito na minha vida.
Por mais que, como eu te falei, seja um pedido, tenha sido um pedido aleatório que eu tenha feito ali no decorrer da semana, né? Porque eu ainda acreditava, eu queria muito ter ido para o Rio de Janeiro fazer essa prova, mas não consegui. Mas aí, eu percebi que Deus escutou o pedido do meu coração. E ali eu vi a lei da atração funcionando na prática. E, como eu falei, a lei da atração nada mais é do que isso, do que a fé, você colocar a sua fé em prática, colocar ela em execução, crer que Deus pode sim mover céus e terra, montanhas, para poder realizar o desejo que está no seu coração. Como está escrito também lá em Salmos 2:8. Hoje eu vou estar passando para vocês muitos versículos para que vocês possam até mesmo utilizar no dia a dia de vocês. E utilizando esses versículos, vocês vão perceber que a cada nova afirmação, vocês podem utilizá-los até como afirmações para o seu dia a dia, né? No início do dia de vocês, que vocês vão perceber no decorrer dos dias que a fé de vocês, ela vai se fortalecendo. Você vai fortalecendo a sua fé e você vai se tornando, ela vai se tornando inabalável. A cada nova meta atingida, você vai vendo que você é capaz, sua capacidade, sua crença de capacidade, ela aumenta a partir do momento que você cita esses versículos, faz essas palavras de afirmações, né? Dita essas palavras de afirmações no seu dia a dia, e você vai verificando que essas crenças, elas serão fortalecidas e sua fé também vai ser fortalecida, porque você vai conseguir atingir as suas metas, os seus objetivos, a partir do momento que essa sua fé é fortalecida. E um dos versículos que eu gosto muito está em Salmos capítulo 2, versículo 8, quando Deus diz: pede-me que eu te darei as nações por herança. Então ele, como eu sempre falo aqui nos meus posts, nos meus stories, aqui com vocês agora nas lives, Deus, ele é o nosso Pai. E um pai, ele tem prazer em dar aquilo que o filho está pedindo. Então, aquilo que você pede para Deus, claro, você tem que verificar se é bom, se está de acordo com a vontade de Deus, mas estando de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que ele tem prazer em realizar o desejo do seu coração. Então, se você verificar que está alinhado com a vontade de Deus, você pode ter certeza que ele vai ter prazer em realizar o desejo do seu coração. E é isso que está escrito em Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. É o que você pedir. Ele tem prazer em atender os desejos do seu coração. Outro versículo também que eu amo e sempre cito aqui é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que você imagine que o seu sonho seja grande demais ou difícil de realizar, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, em mente humana, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, se você acreditar que realmente o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, oi, Kel, bom dia, e fortalecer a cada novo dia essa sua fé, ele vai ter prazer em realizar os desejos do seu coração. Por mais que você acredite que aquele seu sonho ele é grande demais, o nosso Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Ele é o nosso Pai. E como está escrito, vocês, lá em Mateus, né, está escrito, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, dirá o vosso Pai Celestial. Então ele tem coisas maravilhosas reservado para cada um de nós, que somos os filhos, né, do nosso Criador. Então que você possa fortalecer a sua fé e praticar ela, colocar ela em prática no seu dia a dia, nas pequenas coisas do seu dia a dia, porque você vai ver que a lei da atração efetivamente funciona. Você acreditando ou não na lei da atração, que como eu falei, é a fé em prática, você acreditando ou não, ela vai funcionar. Assim como a lei da gravidade. Se você jogar qualquer objeto de baixo para cima, esse objeto vai cair. É a lei da gravidade. Você acredite ou não na lei da gravidade, vai acontecer. O objeto vai cair. Assim, oi, Paulinho, bom dia. Assim também é a lei da atração.
Aquilo que você acreditar no seu coração, como eu falei, se estiver alinhado com a vontade do Pai, do seu Pai Celestial, você pode ter certeza que Ele vai concretizar esse desejo do seu coração. Então, que você possa utilizar esses versículos como base para a sua vida, principalmente quando você começar a duvidar no seu coração, começar a achar que o seu sonho é grande demais, que você comece a recitar esses versículos no seu dia a dia, porque recitando eles, você fortalece a sua fé e sua crença de capacidade, ela é aumentada. Também está escrito lá em Efésios 3:20, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oi, Bruninha, bom dia. Ontem eu estive lá visitando a minha amiga depois de muito tempo. Gabi, bom dia. Então, como eu falei, lá em Efésios 3:20, fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, como eu falei, por mais que você acredite que o seu sonho é grande demais, Deus é capaz de realizar muito mais do que aquilo que está dentro da sua mente, dentro do seu coração, por mais que você ache que esse sonho que você tem aí guardado é grande demais. Até porque o nosso Deus, ele é especialista em impossibilidades. Além de ter prazer em realizar os desejos do nosso coração, ele é especialista em impossibilidades. Então ele faz milagres, ele opera milagres. Só que ele opera milagres através da nossa fé. Calma aí, meu mozinho, daqui a pouco eu falo com você. Meu sobrinho já batendo na porta. E também está escrito em Hebreus, como eu falei, eu vou estar recitando alguns versículos para vocês. Por quê? Porque depois vocês mesmos podem procurar na Bíblia aí de vocês e, como eu falei, utilizar como palavras de afirmação para poder aumentar e fortalecer a fé de vocês e colocar a lei da atração em prática. Em Hebreus 11:6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí também tem algo que afeta o coração de Deus, quando a gente não crê, quando a gente não tem fé que Ele pode realizar aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, a gente acaba também desapontando Ele, porque a gente não o agrada quando a gente duvida que Ele é capaz de realizar os desejos do nosso coração. Sandrinha, bom dia! Então, está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nós possamos fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa crença de capacidade e crer que o nosso Pai tem sim prazer em realizar os desejos do nosso coração. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que está o tempo todo ali. Antes eu via Deus como aquele velhinho que estivesse... Eu falei até isso, salvo engano, na última live. Que eu via Deus como se fosse um velhinho com cajado na mão. Que estivesse o tempo todo ali me observando. Não observando aquilo que eu estivesse fazendo, mas o de bom que eu estivesse fazendo, né? Aquilo de bom que eu estivesse fazendo. Mas estivesse observando só as coisas erradas que eu estaria fazendo para poder me julgar, para poder pegar esse cajado e bater na minha cabeça. Essa era a imagem que eu tinha a respeito de Deus, a respeito do meu Pai. E a partir do momento que eu procurei buscar conhecê-lo, eu verifiquei que ele é um Pai amoroso e ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. E é nas mínimas coisas que eu faço prova de Deus, em coisas pequenas, em situações assim do dia a dia que eu verifico a presença de Deus e exerço a minha fé, coloco a minha fé em prática. Então que você também possa fazer isso no seu dia a dia e verificar que Deus tem prazer em realizar aquilo que está dentro do nosso coração, ainda que seja pequeno ou ainda que seja também um sonho muito grande que você acredite que seja possível de realizar. Ele vai realizar os desejos do seu coração. Também está escrito em Ageu 2:8, meu é o ouro e minha é a prata. Então Deus, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ageu 2:8, viu, gente? Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Isso quer dizer que tudo, absolutamente tudo que há no mundo, que há no universo, pertence ao nosso Deus. Então você acha que alguma coisa que você peça a ele, ele não é capaz de te dar? Ele vai conceder os desejos do seu coração. Você tendo fé, colocando ela em prática, executando essa sua fé, colocando ela em prática, você vai verificar que vai sim acontecer. Como eu falei, claro, se estiver alinhado com a vontade de Deus. Também está escrito em Marcos 11, capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar no teu coração, mas crê que assim se fará, conforme se diz,
assim será feito. Então, se você tiver fé, crer que aquilo que você está expressando com a sua palavra, com a sua boca, as palavras que estiverem saindo da sua boca, se você acreditar que realmente aquilo ali vai acontecer, assim será. É o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23. Você expressa. Por isso que eu falo da importância dos seus pensamentos e das suas palavras, porque conforme você pensa, assim é. Aliás, é o que está escrito em Provérbios 23, versículo 7. Assim como imagina, assim o é. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque aquilo que está no nosso pensamento acaba saindo através das nossas palavras pela nossa boca e se concretiza. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque de acordo com os pensamentos, as palavras sairão das nossas bocas, ou palavras positivas ou palavras negativas, e elas se concretizarão na sua vida, no decorrer do tempo. Às vezes a gente não se dá conta por que a gente tem uma vida ruim, por que a gente está numa depressão, por que a gente vive uma vida de ansiedade, por que a gente às vezes não conquista as coisas. Mude a sua forma de pensar, ou comece a analisar os seus pensamentos. Como é que estão os seus pensamentos em relação à sua vida? Como é que andam os seus pensamentos? Como é que anda a sua palavra, o seu palavreado nos dias, no seu dia a dia? São palavras poderosas de afirmação? Ou são palavras negativas, são reclamações no seu dia a dia? Porque de acordo com o que está no seu pensamento, sai pela sua boca, e aquilo que sai pela sua boca se concretiza. Por isso que eu falo que é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você fala, mas antes de tomar cuidado com o que você fala, você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos, porque é dele que vai sair e vai se concretizar no mundo material, no mundo real, aquilo que está no seu pensamento. Então, vigie os seus pensamentos, comece a vigiar os seus pensamentos. O que é reclamação? Eu vejo muita gente reclamando. Influencia demais, Kel. Os pensamentos influenciam, na verdade, em tudo. A lei da atração nada mais é do que isso. É um pensamento. Primeiro gera o pensamento aqui na sua mente. E para se materializar, né, no nosso campo físico, você tem que, de alguma forma, expressar e tem que gerar algum tipo de sentimento. E pode ser, porque a lei da atração, eu sempre falo, tomo o maior cuidado para poder falar que a lei da atração nada mais é do que a fé. É igual a fé. Foi só um nome bonitinho que encontraram para o nome lei da atração, para fé. Lei da atração é um nome bonitinho que encontraram para fé. Mas a lei da atração nada mais é do que isso. Você gerar algum sentimento a respeito de determinado assunto que se materializa no nosso campo físico. Mas tudo se originou. Oi, Pingo, bom dia. Mas tudo se originou aqui na nossa mente, no nosso pensamento. E de acordo com o que foi gerado no nosso pensamento, aquilo dali vai se materializando no seu campo físico. Então é muito importante você vigiar os seus pensamentos. E vigiando os seus pensamentos, você também vai começar a vigiar as suas palavras. E a lei da atração, retomando aqui, ela não diferencia. Regiane, bom dia. Ela não diferencia o que é positivo do que é negativo. Então, independentemente do seu pensamento, sendo ele positivo ou negativo, no campo físico ele irá se materializar. Então é muito importante você ter cuidado e começar a mudar os seus pensamentos, se eram negativos, para pensamentos positivos, porque tudo se materializa, todos os nossos pensamentos eles se materializam, inclusive de acordo com o que está escrito aqui, ó, tem muita coisa falando sobre nisso, né, sobre pensamento aqui nesse livro, Pense e Enriqueça. Danilo, bom dia. Então, muita coisa do que eu venho falando aqui, como eu falei, tá aqui, ó, escrito nesse livro, Pense e Enriqueça, pra gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos faz com que se materialize no campo físico aquilo que a gente começa a expressar com a nossa boca, mas a gente só expressa com a nossa boca se antes a gente tiver pensado na nossa mente. E a partir do momento que você pensa e que você gera algum tipo de sentimento em relação àquele seu pensamento, você começa a criar no mundo real aquilo que você imaginou. Como eu falei, negativo ou positivo. A lei da atração, ela não vai diferenciar as duas coisas. Ela só vai criar. Você pensou, teve um sentimento, começou a expressar palavras naquele sentido, aquilo dali vai ser gerado no campo físico. E a gente também pode perceber que, como eu estava falando a respeito do negativo e do positivo, a gente pode perceber o negativo lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25, quando Jó afirma: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então,
como eu falei, né, a lei da atração ela não diferencia o que é positivo e o que é negativo. Jó, ele tinha tanto medo, tanto receio. Quando você vai ler o livro de Jó, né, você percebe que ele tinha tanto receio, ele fazia tantos sacrifícios, inclusive para os filhos, por coisas que sacrifícios por coisas que eles poderiam ter cometido e que era desconhecido da parte dele de Jó, até sacrifícios por isso, por coisa que ele não sabia que os filhos poderiam estar fazendo, ele fazia sacrifícios a Deus, já pedindo perdão antecipado pelos pecados que os filhos poderiam ter cometido, longe da visão, né, do campo de visão de Jó. Então ele era tão temeroso, ele sentia tanto medo de que poderia acontecer alguma coisa de errado, que foi exatamente o que aconteceu na vida dele. E acabou acontecendo aquela desgraça, né, que aconteceu na vida dele, acabou perdendo tudo que ele tinha. Claro que isso não tô falando aqui de acordo com a lei da atração no sentido negativo, né? Mas há todo um contexto por detrás da vida de Jó, né? Que depois Deus retribuiu, inclusive em dobro, restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido anteriormente, né? Há uma lição mais profunda quando você vai ler o livro de Jó, mas aqui essa parte do capítulo 3, versículo 25, é só uma confirmação de que até o negativo ele funciona na lei da atração. Por isso que eu falo do cuidado que vocês têm que ter em relação àquilo que você pensa e com aquilo que você expressa com a sua boca. Você tem que praticar a gratidão. Porque de acordo com que você, com a sua prática da gratidão, você vai atrair para si mais daquilo que você agradece. Quanto mais você agradece, mais você recebe de Deus aquilo pelo qual você é grato. E a reclamação é a mesma coisa, só que para o lado negativo. Reclamar significa que você está clamando por mais daquilo que você está reclamando. E as pessoas não têm consciência disso. Quanto mais você reclama, mais você vai ter daquilo para sua vida. Daí a importância de você trocar os pensamentos de reclamação ou as palavras, né, negativas por palavras positivas ou por palavras de gratidão. E quando é que eu começo a ter gratidão? Quando você verifica que alguém pode estar sempre numa situação pior do que a sua. Quando você se encontrar numa situação que você fala, nossa, eu acho que não existe ninguém pior do que eu nessa situação, não poderia existir algo pior do que isso que eu estou vivendo hoje. Você pode ter certeza que sempre vai ter alguém numa situação pior do que você. É uma alimentação que às vezes você está se alimentando adequadamente, alguém está usando uma sonda para poder se alimentar. É alguém que você pode ter acordado, não ter o alimento do dia, não sabe nem o que vai fazer naquele dia, ou não dormiu muito bem naquela noite, só que tem gente que passou a noite no hospital e não sabe nem se vai sobreviver, ou se vai passar aquela noite ou esse dia. Muitos que nem sobreviveram, nem amanheceram, já estão mortos. Então, assim como ter um coração grato, tem possibilidade de você ter um coração grato quando você imagina que há pessoas numa situação pior do que a sua. Aí você começa a mudar o seu coração, começa a mudar os seus pensamentos e, consequentemente, as suas palavras. Elas passam a ser palavras de gratidão, passam a ser palavras de afirmação. Daniel, bom dia. E a reclamação também ela acontece e se materializa no nosso campo físico. A partir do momento que você começa a reclamar, como eu falei, é você clamar 2 vezes ou clamar por mais daquilo que tem acontecido na sua vida. Então, que você possa cuidar daquilo que você pensa e daquilo que você fala. Porque a partir do momento que você mudar os seus pensamentos, consequentemente as suas palavras também mudarão. Para poder mudar, como eu falei, qual é a técnica que você vai utilizar? Pensar numa pessoa ou numa situação pior do que aquela que você vive. Quando você pensa em alguém que possa estar numa situação pior do que a sua, o seu coração ele muda automaticamente. E você passa a ter um coração grato. E aí sim, você vai ver que no campo real, no campo material, no campo físico, as coisas também começarão a ser alteradas. Elas irão ser alteradas no seu dia a dia. E eu falo isso porque eu vivencio isso no meu dia a dia. Como alguns aqui sabem, eu era uma pessoa muito depressiva. Por quê? Porque eu vivia muito lá no passado. E de acordo com alguns estudos, há relatos, né, de que as pessoas que vivem no passado têm depressão e as pessoas que vivem muito no futuro, pensam muito, né, projetam muito o futuro e esquecem de viver o momento presente, elas tendem a ter ansiedade. Qual seria o certo, ou qual é o certo que eles falam, né, de acordo com esses estudos? É você passar 70% do seu tempo no agora, no máximo 10% lá no passado,
você revisita, quem sabe para poder ver seus erros do passado e não cometer aqueles mesmos erros. E se for para errar, que você erre em novos erros, né? E aprenda coisas novas. E no máximo 20% no seu futuro, pensando no seu futuro. Até porque a gente precisa projetar o futuro para saber para onde é que a gente está indo, para poder ter essa motivação, né? Um motivo para a ação. Então, que você passe no máximo 20% lá no futuro. Se você seguir essa regrinha, 70% no presente, 10% no passado e 20% no futuro, você nem vai ter depressão, que é passar muito tempo lá no passado, pensando no seu passado, e nem vai ter ansiedade, passando muito tempo no seu futuro. Estar no presente, executando aquilo que precisa ser executado, poder mudar a sua vida e chegar onde você quer chegar, as coisas começaram a se materializar. Os seus sonhos se materializarão. Acho que essa é a palavra certa. Eles irão se materializar no campo físico. E eu sou prova viva disso, sabe? De como a lei da atração funciona. Porque por muitas vezes eu vivia nesse limbo, ou entre passado ou entre futuro, e não vivia no meu momento presente. Não atraía para mim coisas positivas, porque eu reclamava demais. Eu só pensava no que tinha acontecido, no que eu era muito vitimista, muito mimizenta. Só pensava nas coisas que tinham acontecido para mim, de pessoas que tinham feito coisas erradas comigo, que eu achava, né, que tinham feito coisas erradas comigo. Então, enquanto eu só vivia lamuriando, reclamando, mais daquilo chegava na minha vida e eu me tornava uma pessoa cada vez mais depressiva, a ponto de pensar e quase cometer por 2 vezes suicídio. Então, se eu conseguir mudar a minha vida e sair dessa situação de um quase suicídio, e graças a Deus hoje estou aqui, e é pela permissão divina que eu estou aqui falando a vocês, creia que a sua situação também vai ser mudada, vai ser alterada. Aumente a sua fé dia após dia. Que a sua fé ela se torne inabalável. Porque com uma fé inabalável você vai atingir todos os seus objetivos. Estando alinhados com a vontade de Deus. E eu sempre falo, como é que eu descubro como é que está alinhado com a vontade de Deus aquele meu desejo, aquele meu sonho? É se ele for coletivo. Se o seu sonho for egoísta, for algo que só pense em você, ou se vai apenas te atingir, vai mudar somente a sua situação, algo egoísta, né, individual. Talvez, eu também nem afirmo, né, não gosto de fazer afirmações aqui, mas talvez Deus não esteja nesse negócio. Talvez ele até permita que aconteça para você aprender alguma coisa a respeito desse seu projeto. Porém, para ter certeza que o meu sonho está alinhado com a vontade de Deus, você coloque ele no coletivo. Quanto mais você transbordar na vida das pessoas, quanto mais pessoas forem beneficiadas com esse seu projeto, com esse seu sonho, você pode ter certeza que Deus vai estar nesse negócio e Ele vai ter prazer em realizar os desejos do seu coração. Então, minha mensagem para hoje... Já tô finalizando, meu amorzinho. Então, minha mensagem para hoje, de hoje, para vocês, que eu quero deixar para vocês é essa. Que você possa acrescentar mais fé à sua vida. Que você possa alterar os seus pensamentos, porque, consequentemente, você mudará as suas palavras. E mudando as suas palavras, o campo material também vai ser alterado. E que seja de forma positiva, que da sua boca possa sair palavras de afirmação positivas. Que você possa reclamar menos, ou quem sabe até eliminar isso da sua vida, a reclamação da sua vida, e passar a ter um coração grato. Porque quanto mais grato nós somos, mais daquilo pelo qual a gente agradece a Deus, mais nós recebemos de Deus aquilo para a nossa vida. Que você possa agradecer a Deus pela sua vida, que você possa agradecer a Deus pela sua saúde, que você possa agradecer a Deus por ter uma visão, por poder enxergar. Quantas pessoas não podem enxergar? Que você possa agradecer a Deus por ter ouvidos e poder escutar perfeitamente, ter uma boca e não ser muda, poder falar. Que você possa agradecer a Deus por respirar adequadamente, não estar precisando de um aparelho, né, para poder respirar. Tem tanta coisa para você agradecer, tanta coisa para você agradecer. Então que hoje a ferramenta para hoje, a atividade para hoje que eu deixo é: liste pelo menos 10 coisas pelas quais você é grata. Você vai ver que essa lista vai ultrapassar e muito. Que seja uma lista de gratidão para hoje. A minha atividade que eu deixo para você nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, para a gente iniciar bem essa semana de forma positiva e com o coração mais grato é essa. Que você possa listar pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato. E você vai ver que, de acordo com o que você vai listando e agradecendo coisa por coisa, a sua fé, consequentemente, também vai acrescentando e você vai fortalecendo ela.
tá bom? Eu desejo um bom dia para todos vocês, que possamos ter uma excepcional semana produtiva, debaixo da presença de Deus, debaixo da graça de Deus, e que Ele possa realizar todos os desejos do seu coração. E que antes disso, todos esses seus desejos, esses seus sonhos, possam estar realinhados ou alinhados com a vontade de Deus. E se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, que Ele possa realinhar e conceder os desejos do seu coração. Façam uma excepcional segunda-feira e uma excepcional semana. Beijo, bom dia.